Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 103. Salmos 103. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, amém? A Bíblia ela é apta para dividir juntas medulas, pensamentos e intenções do coração. Então hoje a minha oração é para que a palavra te divida ao meio, te parta ao meio, transforme a sua vida e faça você andar à altura daquilo que Deus preparou para você. Amém? Não é tempo mais de a gente andar de cabeça baixa, como se a gente estivesse só em guerra, só em luta, só em deserto, mas é tempo de a gente entender o que Deus, que Jesus fez por nós e a gente andar à altura do que Ele fez. Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Vocês estão lendo comigo, se alegrando, amém? A gente não está lendo aqui Harry Potter não, a gente está lendo a palavra de Deus, então se alegre, se anime. A gente está falando de realidades que Deus fez com você, que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário sobre a sua vida. Então vamos lá, versículo 3 de novo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus, querido, isso é um salmo de rendição de ações de graças, isso é um salmo de gratidão, isso é um salmo onde o salmista ele está declarando para ele mesmo: bendize a minha alma ao Senhor. O que é bendiz? É agradeça, é louve ou engrandeça o Senhor, ó minha alma, por tudo que Ele fez. E ele começa a descrever o que Deus fez por ele. É interessante que a gente consegue perceber o salmista meio que se colocando contra a parede, dizendo: ó alma, bendize ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, agradeça a Deus. E eu entendo que ele faz isso porque existe uma necessidade de a gente se esforçar para ter um coração grato. Então o que eu queria estar falando hoje com vocês é o poder da gratidão, o poder de um coração grato, um poder de você agradecer a Deus pelas realidades da sua vida. É interessante que a gente vive uma vida tão agitada, tão corrida, tão cheia de afazeres, tão cheia de funções no nosso trabalho, dentro da nossa casa, de funções na nossa escola, na nossa faculdade, que às vezes a gente esquece de render ações de graças. Você lembra qual foi a última vez que você conseguiu fechar os olhos e dizer: Deus, obrigado por a minha casa, Deus, obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, pelo ônibus que eu posso pegar todo dia? Qual foi a última vez que você rendeu ações de graças ao Senhor? E talvez qual foi a última vez que você agradeceu ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa? Porque é complicado hoje a gente sair da nossa boca um obrigado. A gente sempre acha: eu estou pagando, então ele é obrigado a fazer isso para mim. Mas a gente não tem coragem, ou às vezes educação, de render ações de graças ou de uma gratidão ao porteiro que abre a porta do nosso condomínio todos os dias, a irmã que traz uma água na hora que o pastor está precisando. Obrigado. A gente esquece de render ações de graças. A gente esquece de ser grato. E às vezes as oportunidades de a gente exercer a gratidão na nossa vida vai passando. A gente deixa de lado, a gente esquece
render ações de graças. Por que a gente está na correria? E existe uma definição de gratidão que é a seguinte: gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É reconhecer aquela pessoa que te prestou um benefício, um auxílio, um favor. E é interessante que o salmista está dizendo para a alma dele: bendize a minha alma ao Senhor, renda ações de graças minha alma a Deus. Querido, a nossa alma, a gente sabe que ela precisa ser controlada, porque a nossa alma, ela não nasceu de novo no nosso espírito. Nosso espírito, a gente já ensinou isso aqui, o nosso espírito, ele nasce de novo quando a gente aceita Jesus. Mas a nossa alma não. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, vai dizer que a gente precisa renovar a nossa mente, renovar a nossa alma através da palavra. Por quê? Porque a alma, ela quer ser carnal toda hora. Ela quer pender para o lado da nossa carne. E muitas vezes, ao invés de a gente ter palavras de gratidão nos nossos lábios, o que a gente tem é murmuração. Gastar tempo rendendo ações de graças, ninguém gasta. Mas gastar tempo murmurando, isso a gente faz, em 2 pulos. A gente nunca agradece o porteiro que abre o portão, mas se a gente ficar 2 minutos esperando, a nossa língua solta cada reclamação, cada murmuração que só Jesus. Então, o que eu quero estar falando hoje, o poder da gratidão, olhar na palavra, atitudes de Jesus que expressaram gratidão, e ele viveu o sobrenatural, ele viveu o extraordinário de Deus. Você sabia que muitas vezes você não está vivendo o extraordinário, o sobrenatural de Deus, porque você não está tendo um coração grato? Porque você não está sabendo agradecer a Deus pelo que Ele já fez por você? Você não está sabendo olhar para os benefícios dEle e dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome? Interessante que o salmista continua: ele não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A gente consegue esquecer muito rápido das coisas. Quando é coisa boa, quando alguém faz o bem para a gente esquece rápido. Mas vai que alguém pisa no teu pé. Daqui a 10 anos você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: ah, você pisou no meu pé naquele dia. Verdade ou mentira? Então, quando a gente olha para as atitudes de Jesus, para momentos específicos da vida dele, a gente vê o quanto o poder da gratidão estabeleceu milagres sobre a vida dele e sobre a vida daqueles que estavam ao redor dele. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 6 de Marcos capítulo 8. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães e, havendo dado graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram para a multidão. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Aquele povo, aquela multidão, ela estava seguindo Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Existia um certo interesse, porque eles já sabiam que Jesus multiplicava pães e peixes. Então eles estavam ali. Em certo momento, os discípulos chegam para Jesus e dizem: esse povo está com fome, e a gente não pode mandar eles embora sem comer alguma coisa.
Jesus ele poderia virar para os discípulos e começar uma série de reclamações. Podia virar para o discípulo: eu já não te ensinei que a gente consegue multiplicar pão e peixe? Vocês esqueceram da primeira multiplicação? Ele podia dizer: o que eu quero com essa multidão? Eles não querem os meus ensinamentos, eles só querem a comida. Jesus ele poderia soltar uma série de murmurações, uma série de reclamações sobre essa situação. Era um momento onde existia uma necessidade, era um momento onde realidades precisavam ser supridas. Mas sabe o que Jesus fala? Sabe o que Jesus faz? O pouco que ele tem, ele rende ações de graças. Querido, quando Jesus ergue aqueles pães, quando Jesus ergue aqueles peixes e rende ações de graças, a multiplicação acontece. Talvez tenha chegado pouco na tua casa, tenha chegado pouco no teu trabalho, e sabe por que não está chegando mais, ou não está havendo a multiplicação? Porque o pouco que chega você murmura e não rende ações de graças. Quando nós aprendermos, quando você aprender a render ações de graças pelo pouco que chega, querido, a multiplicação e o muito vai se estabelecer sobre a tua vida. Jesus, ele rendeu ações de graças antes do milagre acontecer. Existia uma convicção tão grande dentro dele, que o milagre iria acontecer, que as pessoas iam ser supridas, que o alimento iria vir, que a crise iria passar, que ele rendeu ações de graças antes. Talvez você diga para mim: pastor, você não está vendo as necessidades que eu estou passando dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Querido, eu posso não estar vendo as necessidades que você está passando, mas eu conheço o Deus que você serve, e Ele é poderoso para fazer muito mais, muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Então é tempo de render ações de graças. Talvez na hora do louvor você não consegue nem fechar os olhos e adorar a Deus, porque só vem aqueles boletos, só vem aquelas contas, só vem aquele marido, só vem aquela esposa na sua mente, aquele filho. E você não consegue ser grato ou focar em gratidão a Deus. Aí o Mateus: feche seus olhos, erga suas mãos. E você: nem vou fechar meus olhos, que eu não quero que isso venha na minha mente. Vou ficar lendo as letrinhas ali que a Amanda está passando no data show. A gente está acostumado a olhar muito para as dificuldades, mas está na hora de a gente olhar para o Deus que supre todas as nossas necessidades e render ações de graças. Querido, talvez você esteja passando no alagamento aqui da rua com essa sandália na mão, mas você passa orando ao Senhor, porque você tem uma casa, você tem um apartamento para onde ir. É como o salmista fala. Ele coloca a alma dele contra a parede e diz: bendize a minha alma. Por quê? Porque a alma quer reclamar, a alma quer murmurar, a alma quer liberar umas palavras impróprias. Querido, quando estiver nesse momento, é muito mais fácil você soltar um charabacanta do que você soltar uma murmuração. Está difícil, ora em línguas. Está difícil, se concentre em Deus. Tem horas que eu estou no trânsito que acontecem umas coisas que só o aleluia mesmo para acalmar e trazer a alma para o lugar dela. Só que isso é um exercício. Isso é algo que você vai fazer diariamente. Se o salmista estava falando para a alma dele, quem sou eu? Se o salmista estava se colocando contra a parede, é porque é necessário você se esforçar para render ações de graças. E a gratidão, ela é a porta que nos leva a experimentar os milagres extraordinários de Deus.
É interessante que Jesus, antes da multiplicação, ele já rende ações de graças. Querido, o carro é velho, rende ações de graças. Porque a gratidão sobre o carro antigo vai te fazer entrar num carro novo. Você crê nisso? Às vezes, hoje, tadinho, eu estava passando na reta da Penha, do outro lado tinha um senhor empurrando o carro velho. Falei, glória a Deus, porque ele tem aquele carro, né? Podia estar dentro de um ônibus. Então a gente tem que aprender a render ações de graças. Talvez você só olha para o que você viveu e murmura. Talvez você, pastor, mas eu já vivi tanta coisa, tanto perrengue, tanta luta, tanto deserto. Querido, as cicatrizes que você carrega no seu corpo são o sinal de que Deus é bom e te livrou delas, e te curou, e te libertou, e fez você passar pelo deserto. Eu já passei por tanta dificuldade, glória a Deus, você passou, você não ficou nelas. O próprio salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Eu posso andar, eu não posso parar no vale da sombra da morte. Queridas, as dificuldades, os momentos de crise, eles servem como coluna para você se firmar na fé e dizer, não, eu venci ontem, eu vou vencer hoje e vou vencer amanhã. O Deus que foi fiel com você há 5 anos atrás, Ele não muda, Ele permanece o mesmo e Ele continua multiplicando pães e peixes. Existe uma missionária em Moçambique, chamado Red Bay, que com certeza o nome não se fala assim, mas é assim que eu estou falando. E ela tem experimentado, não é a multiplicação de pães e peixes de uma forma figurada que a gente aplica para o nosso problema. Ela tem que alimentar centenas e centenas e centenas de crianças. E não é sempre que a provisão chega. Existem vários momentos que ela chega na hora de alimentar as crianças, não tem comida suficiente. Sabe o que ela faz? Ela rende ações de graças. E aquela comida que não daria para alimentar 1/3, começa a alimentar uma multidão. Começa a multiplicar, começa a multiplicar, começa a multiplicar. O milagre começa a acontecer. Por quê? Porque ela sabe o Deus que ela serve. Ela não vai para o campo missionário na dúvida, será que eu vou suprir a necessidade daquele pessoal? Não, ela vai com uma convicção. Querido, quando a gente tem essa convicção, isso estabelecido no nosso coração, de quem é o nosso Deus, a gente caminha uma vida de gratidão. Porque a gente não olha para a dificuldade como um ponto final. A gente olha para o problema como uma vírgula para nos levar a um outro momento, a uma outra fase da nossa vida, para um outro obstáculo, para uma outra fase. E sempre haverá nos nossos lábios ações de graças. Uma segunda realidade sobre a gratidão é que a gratidão ela revela a sua natureza e alimenta aqueles que estão ao seu redor. Talvez o seu marido ou a sua esposa, aquele parente que não se converteu dentro da sua casa, ainda não se converteu porque nos seus lábios tem mais murmuração do que gratidão. Talvez você chega de um culto e ao invés de contar, o pastor pregou sobre isso, você vai dizer, a bateria estava muito alta, o teclado estava muito alto, o Mateus não parava quieto no púlpito, estava calor, estava frio. Em vez de você render ações de graças pelo culto, você chega na sua casa só murmurando. Aquilo que sai dos seus lábios vai alimentar a fé, ou vai gerar fé naquelas pessoas que estão ao seu redor. Ou você libera murmuração e afunda com a vida delas, ou você libera gratidão e alcança a vida delas. A fé ou a gratidão, na verdade, a gratidão que sai dos seus lábios vai mostrar o que Deus fez por você. O maior testemunho que você pode dar
Não é aquele que você está esperando a oportunidade para o pastor te dar o microfone para você contar da sua infância até o milagre, eu consegui casar. Não, não é esse. É aquele momento que você está ali, com seus amigos, com seus irmãos, e rende ações de graça por um prato de comida, pelo emprego que você tem, pela amizade, pelo aquele momento ali. Querido, a gratidão ela é um testemunho fortíssimo, e ela pode impactar e transformar vidas. Jesus, ele sabia disso. Vamos lá em João capítulo 11. A gratidão, ela revela a tua natureza. A gratidão, ela revela quem você é. Querido, não tem como um cara nascer de novo, ser crente, cheio do Espírito Santo e só sair murmuração da boca dele. Tem alguma coisa de errado. Pode estar no culto, erguendo as mãos, orando em línguas, mas se sair murmuração dos lábios dele, você pode dar um passo para trás, que Deus precisa tratar alguma coisa ali. Mas daqui a pouco eu falo disso. Vamos lá. João capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão. Olha o que Jesus fala e faz no versículo 42. Ele diz assim: eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus sabia que ele podia dar um sopro, aquela pedra sair de um lado, Lázaro sair de um outro e uma festa começar. Mas Jesus, ele se comporta e ele age de uma forma para testemunhar quem enviou ele, para testemunhar que ele veio da parte de Deus, para testemunhar o reino ao qual ele fazia parte. O que ele faz? Ele ergue os olhos aos céus e diz: Pai, eu te dou graças. Existe um poder na gratidão do testemunho. Através da gratidão você pode testemunhar o que Deus é capaz de fazer. Talvez você entra no seu ambiente de trabalho e está todo mundo reclamando da crise. Está todo mundo falando da política. Está todo mundo falando de corrupção. Está todo mundo falando disso, daquilo, outro. Se você chegar naquele ambiente com uma palavra de gratidão, o pessoal vai falar: ai, de que mundo esse cara faz parte? De que mundo ela veio? Não sei quantos já experimentaram isso, de falar de uma forma diferente do que aquele discurso que está ali naquele momento, e perceber a expressão das pessoas. Jesus, ele chegou no ambiente de morte. Jesus, ele chegou no enterro, num velório. As pessoas estavam ali chorando a morte de Lázaro. A irmã de Lázaro estava indignada com Jesus, que não veio na hora que ele chegou, ela chamou. O próprio Jesus se entristeceu, chorou com a morte de Lázaro. Eles podiam perseguir Jesus: porque você não veio, o que era mais importante? Você não disse que Lázaro era seu amigo? Ele chegou nesse ambiente triste, mas as palavras e ações de Jesus foram palavras e ações de gratidão, e transformaram aquele ambiente onde o milagre aconteceu. A gratidão, ela tem o poder de transformar ambientes. A gratidão, ela tem o poder de transformar realidades. Talvez você está passando por problemas dentro do seu lar, com seu filho. Experimente parar um minuto com ele e agradecer pela vida dele. Talvez você vai chegar lá: fulano, vem aqui que eu quero conversar contigo. Ele já vai vir batendo o pé, reclamando, dizendo. Aí você chega para ele: não, só queria te agradecer por você ter me dado a oportunidade de ser o seu pai, de ser a sua mãe. Quero ver quem não desmonta nesse momento.
quem não se desarma nesse momento. Quero ver quem não é inundado de amor por uma palavra de gratidão. Talvez seus funcionários não estão rendendo mais dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do trabalho que você gerencia, ou da empresa que você tem, porque você não tem gastado tempo ou investido tempo em render ações de graças pelo que eles estão fazendo. Talvez você é conhecido como aquela pessoa que só sabe murmurar, que quando chega no ambiente o pessoal diz: ih, chegou fulano. O crente chato. Crente chato que só reclama, tem algo de errado aí dentro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas Jesus, ele chegou diante da morte, diante do caos, diante do velório, e rendeu ações de graças. Deus, ele sabia que Deus conhecia o coração grato dele. Ele sabia que ele tinha um coração grato, mas no versículo 42 ele diz: eu só estou fazendo isso para que as pessoas que estão ao meu redor saibam de onde eu vim. Talvez você tenha aquele costume de falar: mas Deus conhece meu coração. Querido, Deus conhece seu coração, mas as pessoas que estão ao seu redor não. Elas conhecem aquilo que sai da sua boca. Ela conhece os frutos dos seus lábios. Então Jesus, ele se posiciona de uma forma para testemunhar o poder de Deus. E a gratidão ativa o sobrenatural. A vida dos seus discípulos, dos seus amigos, no seu GC, na sua família, amigos de trabalho, pode ser fortalecida ou abalada pelas palavras que saem da sua boca, sejam elas de gratidão ou de murmuração. Escolha bem as palavras que estão saindo da sua boca. Pense antes de falar. Pense antes de deixar a tua alma te controlar. Deu vontade de murmurar, você bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Você pega a sua alma pelo colarinho e diz: não, você vai render ações de graças. Você não vai reclamar. Alinhe suas palavras com o que você é e com o que Deus fez com você. Talvez você murmura tanto que o pessoal nem sabe que você é crente. Talvez você reclama tanto que as pessoas nem sabem que você nasceu de novo. Talvez você murmura tanto que o pessoal acha que daqui a pouco você vai ser evangelizado por um crente lá do seu trabalho. Vamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Querido, você está sendo abençoado com essa palavra. Ela está edificando a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Pensei 10 vezes antes de pregar isso. Queria pregar o Xaramaná, mas enfim. A gente chega lá. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua bondade. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, ou como estrelas no universo, como diz a NVI aqui projetado. Querido, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está dizendo assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Ele está dizendo: gente, relaxa, descansa, porque Deus opera em vocês o querer e o efetuar. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Se Ele gerou algo dentro do seu coração, existe poder nele suficiente para ir até o final.
Portanto, ele fala o versículo 14, portanto, não vai fazer nada com murmuração, com reclamação, porque o Deus que gerou a promessa, ou que liberou a palavra profética ao teu respeito, tem poder suficiente para cumprir isso. Então não faça nada murmurando, reclamando, com contenda. Para quê? Para que vocês brilhem nesse ambiente perverso, nesse mundo mau, para que vocês sejam luzes, como as estrelas do universo são. Aquilo que sai na sua boca, de ações de graças, ela vai nortear vidas nesse mundo. Talvez no meio do caos, no meio das dificuldades, quando alguém estiver passando por um problema, ele vai lembrar, não, tem um irmão fulano de tal, ele sempre tem uma palavra de gratidão na boca dele. Por que será? Eu vou lá perguntar para ele. Aí você vai falar o Deus que você serve. Você vai falar, eu sou grato porque existe um Deus acima de mim que cuida da minha vida, que cuida de mim, que me guarda de dia e de noite. A gratidão, ela tem um poder de alimentar as pessoas ao seu redor. A gratidão, ela tem um poder de transformar ambientes. A gratidão, ela tem um poder de transformar realidades. Queridos, isso é um princípio para a nossa caminhada cristã. É cada dia você se olhar no espelho e você falar, não, hoje você não vai reclamar. Hoje você não vai murmurar. Hoje você vai render ações de graças. E no final do dia você dizer, Deus, obrigado, porque eu vi a tua mão e teu cuidado em todos os minutos desse dia. Eu vi a tua fidelidade. Eu vi o teu amor. Querido, alinhe as suas palavras com quem você é, e muitas vidas serão transformadas. Escolha ser grato a Deus, rompa com a murmuração e desfrute do sobrenatural de Deus. É tempo de a gente viver os milagres extraordinários de Deus nas nossas vidas, através das ações de graças. Querido, e a terceira realidade que a gratidão faz em nós, ela nos enche do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém, glória a Deus, um xaramanaias. Querido, a gratidão, ela te enche do Espírito Santo. É aquilo que eu falei, se você olha para uma pessoa e vê ela reclamando, murmurando muito, ela não está cheia do Espírito Santo. Ela precisa investir mais tempo orando em línguas, mais tempo lendo a palavra, mais tempo em culto e comunhão com os irmãos. Porque assim, o fruto de um coração cheio do Espírito Santo são palavras de gratidão. A gratidão, ela vai te encher dessa unção, dessa presença. Vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim, portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18, não vos embriaguei com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como? No versículo 19 ele responde, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 20, sempre dando graças por tudo a Deus, aqui no telão, dando graças a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas.
Querido, talvez você está aí dizendo: ah, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio da presença. Aí você sobe monte, desce monte, campanha de vigília, 7 dias, 21 dias, não sei o que lá. Mas quando você desce do monte, o que está nos seus lábios? A murmuração, a reclamação. Querido, não adianta você subir e descer monte, se nos seus lábios não houverem palavras de gratidão. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo está dizendo: ó, gente, não é para ficar bêbado não. Se vocês querem ficar bêbados, fiquem bêbados do Espírito. Amém? Conferência do reino está vindo aí, a gente vai se embriagar do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, vamos beber todas, aleluia. Vamos sair daqui carregados. E ele está falando assim, ó: não se encham de bebida, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Rendendo ações de graças. Rendendo ações de graças. Deus, Ele se manifesta, a presença dEle, a unção dEle, a pessoa dEle no Espírito Santo. Ele se manifesta onde existe um ambiente de gratidão. Quantas vezes a gente experimentou momentos poderosos na hora do louvor, quando a gente parou de cantar músicas Senhor me dá, para cantar músicas a Ti a honra e a Ti a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E parece que a gente virou a chave daquele ambiente e algo sobrenatural, algo extraordinário se estabeleceu. Quantos já perceberam isso? Quando a gente tira o foco da gente e coloca o foco na presença, na pessoa de Deus, algo se manifesta. Algo se manifesta e é a presença dEle. Talvez você não tenha experimentado a presença de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, porque você não tem investido tempo em render ações de graças a Ele. Ah, pastor, mas eu oro todo dia, mas é aquela oração: me dá, eu quero, preciso. Deus, me ajuda, vem com teu favor, age, Jesus. Amém, é bíblico você orar assim, faz parte, é um tipo de oração, mas não é só isso. Talvez o que você mais precise é a convicção da presença dEle dentro de você. Talvez o que você mais precise hoje não é uma provisão financeira. Talvez o que você mais precise hoje é uma convicção que Deus está presente. O Deus que multiplica pães, o Deus que multiplica os peixes, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que abre o mar. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa as suas iniquidades. É Ele que sara as suas enfermidades, que redime a tua vida da cova e te coroa de graça e misericórdia. Alma, não é tempo de murmuração, alma, não é tempo de reclamação, é tempo de adoração, é tempo de render ações de graças, é tempo de dizer: Deus, muito obrigado. Quer ser cheio do Espírito Santo? Renda ações de graças. É como eu falei, o sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que existe gratidão nos lábios dela. Se você vê uma pessoa que só reclama, bate no ombro dela e diz: vai render ações de graças um pouquinho, vai se encher do Espírito Santo, para ver como a sua vida vai mudar, vai se transformar. Renda ações de graças.
Querido, tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez, já está disponível. Ações de graças é a atitude de fé que destrava o que Deus fez por você e traz a realidade. Quem anda em fé, anda em gratidão. Quem anda em fé, anda em gratidão. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos praticar aquilo que a gente aprendeu aqui. Eu vou ler uma passagem e você que entendeu o que está escrito, você que perceber que existe gratidão no seu coração para prestar ao Senhor, eu vou te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente enquanto eu estiver lendo. Então, conforme eu for lendo esse texto, e você quiser render ações de graças ao Senhor por aquilo que nós estivermos lendo, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Nós vamos criar um ambiente de gratidão, um ambiente de rendição de ações de graças. E querido, onde existe um ambiente de gratidão, qualquer coisa pode acontecer. A presença vem, a presença se manifesta. Existe unção sendo liberada aqui neste lugar, porque existem corações gratos. Eu quero trazer à memória de você o que Jesus fez por você. Então feche seus olhos. Porque Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Queridos, se você tem motivos para render ações de graças ao Senhor, independente das suas lutas, das suas dificuldades, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Chama Mateus. Vamos transformar esse ambiente em um ambiente de gratidão. É tempo de render ações de graças. Talvez você estava com o pensamento: quando eu chegar em casa ele vai ver. Quando chegar em casa ela vai ter que ouvir. Existia dor, existia rancor, existia murmuração no seu coração. Mas eu oro agora para que em nome de Jesus isso seja transformado em palavras de ações de graças. Porque maior é o que Deus fez por você. Renda ações de graças. Renda ações de graças.
ouvir sua voz declarando essas realidades. Porque dele, por ele, para ele são todas as. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, se não fosse o que Jesus fez por mim. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis os seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis os seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. Erga suas mãos em rendações de graças. Diga a ele A ele a glória. a glória. Sempre amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Você pode perceber o Senhor na sua vida. Você pode perceber a mão de Deus na sua vida. Querido, você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Você não parou, você não desistiu. Você chegou até aqui. E eu quero te dizer que o Deus que foi fiel até hoje, Ele não muda, Ele permanece para sempre e Ele continuará fiel. Ele continua fiel. Ele continua fiel. Enxergue Deus na sua vida. Naquele momento de dor, de dificuldade que você passou, você passou. Você passou. Você passou, você não ficou lá. Você passou, você avançou. Por que você não vai passar por essa fase de novo? O que te faz pensar que Deus te abandonou hoje? O que te faz pensar que Ele esqueceu de você, que Ele virou as costas? Talvez sejam as dores, talvez sejam as pessoas. Querido, pessoas podem virar as costas, mas Deus, Ele nunca vira as costas. Ele te quer tão perto dEle. Ele te quer tão perto dEle, mas tão perto, que o lugar mais perto que Ele achou para estar foi dentro de você, habitando dentro de você.
você. Então não existe quarto escuro, não existe quarto sozinho, porque você pode estar num quarto escuro, mas Deus está com você. Renda ações de graças, diz Deus. Está todo mundo apontando o dedo para mim, mas eu sei que o Senhor está comigo. Diga: Deus, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas a tua vara e o teu cajado me consolam. É o Senhor poderoso, Ele é presente, digno de louvor. Ele é digno, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Pai, muito obrigado porque nós chegamos até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, Deus. Oh, tua bondade e a tua misericórdia nos cercam todos os dias. A cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Oh, querido, é Ele que perdoa as tuas iniquidades. É Ele que sara as tuas enfermidades. Ele te sara. Ele te sara. Deus, não interessa a enfermidade que está no meu corpo, não interessa a enfermidade que está no corpo dos meus irmãos. A tua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então eu rendo ações de graças pela cura sendo estabelecida sobre os corpos físicos aqui neste lugar, pela cura se estabelecendo sobre o corpo de cada enfermo aqui. Enfermidade, nós te damos uma palavra de ordem aqui neste lugar. Sai em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus e declaramos espírito de vida, de saúde se estabelecendo sobre os nossos corpos mortais, porque nós somos gratos pelo que Jesus já fez. É Ele que perdoa as suas iniquidades e sara as suas enfermidades.